Bom dia a todos e sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2025 da Rede D'Or. Estão presentes hoje conosco os senhores Paulo Moll, presidente, Rodrigo Gavina, CEO de Hospitais, Otávio Lascano, vice-presidente financeiro e de Relações com Investidores, e Raquel Reis, CEO de Saúde e Odonto da Sul América. Informamos que o evento terá duração de 1 hora e sua gravação ficará disponível no site de RI da companhia. Após a apresentação inicial, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Rede D'Or, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos e circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Paulo Moll, que dará início à teleconferência. Por favor, Sr. Paulo, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui novamente para falar dos nossos resultados aqui do segundo trimestre. Acho que como todos acompanharam, a companhia teve resultados aí bem fortes. Vou destacar aqui os principais, mas depois com mais detalhes a Raquel, o Gavina e o Otávio vão passar por eles. Mas nossa receita crescendo 11,5% sobre o segundo trimestre de 2024, chegando a 15,1 bi. O EBITDA consolidado de 2,5 bi, um crescimento de 18,4%. E o lucro líquido, já excluindo aqui o efeito contábil da amortização da carteira da Sul América, chegando a 1,2 bi, um crescimento de 16,7%. Nos hospitais, a gente, nesse semestre, já cresceu leitos operacionais para 10.413 leitos, um crescimento de 556 leitos operacionais. E na Sul América, destacar aqui também o crescimento de vidas, de 128 mil vidas no ano, em saúde, que dá 4,4% de crescimento só nesse primeiro semestre. Boa dinâmica de geração de caixa, boa dinâmica de capital de giro, redução de alavancagem. Acho que depois a gente repassa aí com mais detalhes no restante da operação, mas colocando a gente aqui numa posição muito boa para avaliar outras oportunidades que a gente tenha, outros projetos para adicionar na nossa expansão orgânica ou, eventualmente, algum movimento inorgânico. Queria parabenizar o time todo aqui da Rede D'Or da Sul América por esses resultados e queria voltar agora a vocês para falar principalmente aqui do que a gente está enxergando de oportunidade de ganhos futuros. Além da expansão orgânica que a gente tem já anunciada, né, são mais de 3 mil leitos até 2028, a gente está vendo grandes oportunidades de ganho de eficiência operacional. Quer dizer, deixar claro que o fato de a gente estar atingindo esses resultados, uma margem saudável, não significa que a gente não tenha ainda um conjunto importante aqui de projetos e de ações para ganhos de eficiência. Por exemplo, a gente ainda tem 26 hospitais com sistemas legados. A gente ainda está migrando, em média, um por mês. Ainda vai um processo aí de mais 2 anos e pouco para a gente trazer todos esses sistemas para os sistemas e processos padrão da companhia, que obviamente vão trazer ganhos relevantes para a operação dessas unidades. A gente também, no nosso ciclo de receita, a gente ainda está num caminho, né, de processo de automação, digitalização, robotização e, sem dúvida, com uma possibilidade de ganho de produtividade importante. A gente ainda convive com perdas de faturamento que poderiam ser evitadas e a gente já tem essas boas práticas e melhores processos dentro da própria rede, rodando em parte das operações e sem dúvida, o rollout disso para o restante das nossas operações pode trazer ganhos importantes para a gente. Também destacar que o nosso modelo aqui de operação, né, nosso setor, ele vai ser positivamente e altamente impactado pela inteligência artificial. Sem dúvida, com ganhos administrativos importantes de produtividade, e no caso dos hospitais, principalmente com a redução de tempo que hoje é desperdiçado pelas equipes assistenciais com burocracias. Sem dúvida, isso vai trazer um ganho assistencial muito importante, obviamente um ganho de produtividade muito importante, e a gente já iniciou esses projetos
estamos muito animados aí com o que a gente pode construir para o futuro. Na seguradora também, acho que a inteligência artificial vai ser fundamental para aumentar a nossa efetividade na detecção de fraudes, trazendo benefício para a nossa operação. Para exemplificar algumas outras oportunidades que a gente tem a gente tem 9 hospitais aqui em Rampap, que quando a gente olha o potencial de margem que eles devem atingir nos próximos 24 meses, uma vez chegando nessa margem, eles vão ter uma contribuição de mais de 2 pontos na margem bruta da companhia. Só para dar aqui mais um exemplo para vocês do tipo de ganho, o foco que a gente tem aqui de melhoria das nossas operações aí no futuro. Destacar também que no último mês, e parabenizar as equipes, que a gente atingiu 67 pontos aqui de NPS. É um nível que há algum tempo a gente não atingia, fruto das novas unidades, principalmente adquiridas, né? Mas também já enxergamos que o próprio amadurecimento de algumas unidades ainda com NPS abaixo da nossa média, a gente pode em breve aí passar dos 70 pontos de NPS, destacando que as nossas unidades de referência com a marca Star chegam a ter o NPS aí acima de 90 pontos. Queria reforçar aqui para todos vocês que, apesar dos bons resultados, a gente tem um compromisso muito forte aqui em trabalhar todo o time na busca de uma companhia cada vez mais forte e que a gente não vai se acomodar, né, diante de tantas oportunidades aqui de melhoria que a gente tem à nossa frente. Com isso, vou passar aqui para a Raquel para seguir a nossa apresentação, depois Gavina e Otávio, e vou estar com vocês aqui nas perguntas e respostas no final. Obrigado. Obrigada, Paulo. Bom dia a todos. Bom, muito feliz de estar aqui de novo, dessa vez para falar dos resultados agora do segundo TRI. Mais uma vez, bastante positivos na nossa avaliação. Então, novamente, o destaque vai para a nossa capacidade de continuar crescendo com a melhora de rentabilidade, que tem sido o nosso mantra aí, trimestre após trimestre, vocês ouvem isso. Adicionamos quase 150 mil novos beneficiários nesse TRI, então 65 mil em saúde, 84 mil em odonto, mantendo o ritmo de crescimento dos últimos períodos. Isso reforça a nossa proposta de valor, a política comercial, a estratégia de retenção de clientes, com criação de diretoria de concierge, etc., e a parceria com os corretores que nós temos aí ao longo de toda a nossa história. Enfim, toda a estratégia que vem se mostrando acertada. Em relação à sinistralidade, fechamos em 81,9, então mais um trimestre com ganho em relação ao ano anterior, de 2,4 pontos, né, mantendo a trajetória de melhora. E com relação ao trimestre anterior, por óbvio, como vocês já conhecem, tem toda a questão de sazonalidade, momento de gripes e mosquitos, já esperada e refletida aí ao longo dos últimos anos. Então, a gente segue confiante para continuar equilibrando esses objetivos de crescer de maneira sustentável, ampliando o acesso à saúde com a rentabilidade saudável aí para o setor e para os nossos clientes. Para encerrar aqui, falando em equilíbrio, as despesas administrativas continuam em um patamar super controlado, né, de 4,7%, mantendo o nosso foco em eficiência operacional, também nas áreas corporativas. Mas, como bem disse Paulo, nós por aqui somos eternos inconformados e seguimos buscando aí melhoras graduais. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Gavina e sigo à disposição aqui de todos vocês para eventuais dúvidas. Obrigada, pessoal. Bom dia a todos. A gente está na página 5, certo? Só para facilitar o acompanhamento, mas começar aqui agradecendo também todo o nosso time Redditor, colaboradores, médicos, pacientes, familiares, pela confiança, né, que depositam na gente todos os dias e trazem para a gente, enfim, levam e produzem confiança recíproca, né? Então, para a gente é muito importante isso, essa credibilidade. Se a gente olhar o que a gente, na tabela esquerda, percebe que foi o recorde de pacientes dia, né, com mais de 180 mil pacientes dia, com uma ocupação de 83%, o que é uma ocupação bastante alta, como todo mundo já reconhece. Quer dizer, nossos hospitais, além de terem crescido leito, como eu vou falar, como o Paulo já citou, a gente cresceu o leito, manteve os leitos ocupados
e conseguiu trazer, em virtude de toda essa confiança e segurança assistencial, mais pacientes, mais médicos e mais pessoas para dentro do nosso sistema. Fruto disso, a gente pode ver à direita, crescendo o número de cirurgias para um número recorde, com mais de 136 mil cirurgias, e dando luz a um pequeno subproduto, vamos dizer assim, que a gente tem, que nem sempre ele é. Nasceram 11 mil brasileiros conosco, né, no último trimestre. Isso é um número muito relevante para qualquer sistema de saúde. E para a gente nos dá muito orgulho também, né? 11 mil novas pessoas vieram através das nossas estruturas, médicos, enfim, colaboradores. A gente atendeu mais de 3 milhões de pessoas nos nossos centros médicos e pronto-socorros, né? Que é um número também muito expressivo. Então, isso só denota que o trabalho e a confiança cada vez mais tem repercussão no nosso público médico e de pacientes e familiares. Indo para a página 6, de leito, o Paulo já citou isso, a gente já chegou a mais de 10.400 leitos, crescemos no último TRI mais de 260 leitos e ano contra ano mais de 500 leitos. Com o número de leitos totais chegamos a quase 13.100 leitos. Quer dizer, o desafio agora é sustentar a qualidade, a confiança, para que mais leitos venham em locais e setores que são necessários, né, para o sistema, para fazer isso com que foi dito, com eficiência, né, para que a gente use toda a nossa eficiência operacional e melhoria de processo para um tratamento melhor para os nossos pacientes. Passando para o Otávio aqui. Obrigado a todos. Obrigado, Gravina. Mais uma vez, bom dia a todos. Estou na página número 7, receita bruta e ticket médio, serviços hospitalares. Começando com o gráfico à sua esquerda, a companhia reportou no segundo trimestre desse ano receita bruta de R$ 8.982 bilhões, um crescimento de 13,8% na comparação anual, resultado de um aumento do ticket médio de 10,4% e um aumento do número de pacientes dia de 3%. Da mesma maneira, um crescimento de 13,4% na comparação trimestral, resultado, por sua vez, de aumento do ticket médio de 1,5% e um aumento do número de pacientes dia de 11,7%. No centro da página, a receita bruta acumulada em 6 meses de R$ 16.906 bilhões é 10,4% superior àquela reportada para o mesmo período do exercício fiscal anterior e é resultado do aumento do ticket médio de 2% aumento do número de pacientes dia de 8,3%. À sua direita, nós apresentamos graficamente a evolução do ticket médio desde junho de 2020, é um CAGR de 7% nessa janela temporal, evidência forte o suficiente para, mais uma vez, reafirmar o nosso modelo de precificação de serviços prestados, a IPCA, mas talvez o spread de 2 pontos percentuais ao ano, na medida que a gente traz mais complexidade para dentro das nossas instalações, entre alguns outros fatores. Vou passando para a página número 8, receita bruta e ticket médio agora do negócio de oncologia, mais uma vez começando com o gráfico à sua esquerda. A empresa reportou no segundo trimestre desse ano uma receita bruta desse segmento de R$ 940 milhões, um crescimento de 17,7% na comparação anual, resultado do aumento do ticket médio de 12,5% e aumento do número de infusões de 4,9%. Da mesma maneira, é um crescimento de 8,1% na comparação trimestral e resultado de um aumento do ticket médio de 3,4% e aumento do número de infusões de 4,6%. No centro da página, a receita bruta desse segmento acumulado em 6 meses de R$ 1.809 bilhões é 17,1% superior àquela registrada para o mesmo período do exercício fiscal anterior, resultado do aumento do ticket médio de 12,4% e aumento do número de infusões de 4,4%. À sua direita, a apresentação gráfica da evolução do ticket médio desse segmento, desde o segundo trimestre de 2024, é um crescimento de 12,2% na comparação anual, mais uma vez um crescimento de 3,4% na comparação trimestral. Estou passando à frente da página número 9,
Custos e despesas, mais uma vez, exclusivamente referentes aos serviços hospitalares. No gráfico à sua esquerda, a companhia reportou custos totais no segundo trimestre desse exercício fiscal de 6 bilhões e 34 milhões de reais. É um crescimento de 15,7% na comparação anual, um crescimento de 9,3% na comparação trimestral. No centro da página, custos acumulados em 6 meses de 11 bilhões 553 milhões de reais são 12,9% superiores àqueles reportados para o mesmo período do exercício fiscal anterior. À sua direita, apresentamos graficamente despesas gerais administrativas do segundo trimestre de 2025 de 326,5 milhões de reais, está absolutamente estável em relação ao trimestre anterior, e uma estabilidade na série histórica aqui apresentada. Acumulados em 6 meses, despesas gerais administrativas de 654 milhões de reais, é um crescimento de 18,7% na comparação anual. No que diz respeito ao período de 6 meses de 2024, nós tivemos alguns eventos não recorrentes, maior destaque para reversão de provisão, no montante de aproximadamente 65 milhões de reais, uma causa histórica de Sul América, por ocasião da entrada de ING no capital da seguradora, muitos anos atrás. Não fosse esse evento, registrado nos 6 meses de 24, o crescimento de despesas gerais administrativas nessa comparação, nessa janela temporal, seria de 6%, muito em linha com a inflação registrada no período. Estou passando à frente, página número 10, EBITDA e lucro líquido. À sua esquerda, um EBITDA contábil de 2 bilhões e 59 milhões de reais no segundo trimestre de 2025. É um crescimento de 12% na comparação anual, é um crescimento de 23,1% na comparação trimestral, uma margem EBITDA de 25,9%. No centro da página, o EBITDA acumulado em 6 meses pelo segmento de serviços hospitalares de 3 bilhões 731 milhões de reais, é 6,7% superior àquele reportado para o mesmo período do exercício fiscal anterior, uma margem EBITDA de 24,9%. À sua direita, lucro líquido, contábil e ajustado de 1 bilhão 129,8 milhões de reais e 1 bilhão 182 milhões de reais, respectivamente, no segundo trimestre de 2025. Em 6 meses, um lucro líquido e um lucro líquido ajustado de 2 bilhões 148 milhões de reais e 2 bilhões 253 milhões de reais, respectivamente. Na próxima página, dados de Sul América, começando com o gráfico no alto à sua esquerda, receita líquida de 8 bilhões 148 milhões de reais, é quase 11% superior àquela reportada na comparação anual. Nos movendo no sentido horário, no alto à sua direita, sinistralidade no segundo trimestre desse ano de 81,3%, 2,3 pontos percentuais inferior àquela reportada no segundo trimestre do exercício fiscal anterior. Ainda à sua direita, na parte inferior, número de beneficiários de saúde e odonto, apresentamos graficamente um crescimento consistente da base de clientes da companhia. Por fim, na parte inferior da página, à sua esquerda, um EBITDA ajustado de 730 milhões de reais no segundo trimestre de 2025, um crescimento de 50% na comparação anual. O EBITDA ajustado consolidado da companhia no trimestre de 2.745 milhões de reais é 16,3% superior àquele reportado para o mesmo período do exercício fiscal anterior. Da mesma maneira, o EBITDA consolidado ajustado acumulado em 6 meses de 5 bilhões 386 milhões de reais é 18,6% superior àquele reportado no exercício fiscal anterior. Quase acabando, turma. Estou na página número 12, endividamento. A empresa reportou uma dívida bruta de 37,1 bilhões de reais, uma dívida líquida de 17,3 bilhões de reais, uma razão de dívida líquida EBITDA de 1,66 vezes. Se adicionados à posição de caixa da companhia as provisões técnicas para seguros, a dívida líquida cai para 9,2 bilhões de reais, e aí uma relação de dívida líquida e EBITDA ligeiramente inferior a 1 vez.
No centro da página, apresentamos o prazo médio de endividamento, 5,4 anos, custo médio de capital de terceiros de CDI mais 1% ao ano. À sua direita, apresentamos o cronograma de amortização de principal da dívida, uma posição muito confortável de liquidez, dinheiro bom o suficiente para financiar as atividades no dia a dia, necessidade de capital de giro, dinheiro bom o suficiente para digerir todos os investimentos planejados em execução, dinheiro bom o suficiente para enfrentar vencimento de principal por bons anos à frente. Estou na página número 13, a última página da apresentação, começando, como sempre, com o gráfico à sua esquerda, reconciliação do EBITDA reportado em 6 meses com a variação de caixa da companhia. Partimos, então, de um EBITDA contábil de 4.790 bilhões de reais e, nos movendo sempre à direita, temos uma variação positiva de capital de giro de 1 bilhão e 100 em 6 meses, sendo um consumo de capital de giro no segmento hospitalar de 851 milhões de reais e um capital de giro positivo advindo das atividades de Sul América de 1 bilhão 952 milhões de reais, incluindo aqui 992 milhões de reais advindos do segmento de previdência. Mais uma vez, nos movendo à direita, outros itens de balanço negativo 220 milhões de reais. Na sequência à direita, pagamento de aluguéis 387 milhões de reais. Mais uma vez à direita, impostos 667 milhões de reais. Na sequência, variação de caixa decorrente das atividades financeiras, 1 bilhão 879 milhões de reais. Por fim, fluxo de caixa decorrente das atividades de investimento, negativos 813 milhões de reais, compreendendo aqui 232 milhões de reais de investimentos em manutenção, 1 bilhão e 36 milhões de reais de investimentos em greenfields e brownfields, e o recebimento caixa de 454 milhões de reais do earn-out da alienação da nossa participação em DOR Consultoria e o reembolso do CAPEX incorrido pela empresa sobre o Hospital de Campinas, dentro do contexto da migração desse hospital para debaixo da JV com o Bradesco. Por fim, à sua direita, apresentamos graficamente a evolução do prazo médio de recebimento, estoque e pagamento do segmento de serviços hospitalares. Terminamos aqui a apresentação e eu abro espaço para todos para perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Reação e, em seguida, clique em Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em Abaixar a mão. Devido à limitação de tempo desta teleconferência, pedimos gentilmente aos analistas para se limitarem ao máximo de 2 perguntas, para que, dessa forma, mais pessoas possam participar. Nossa primeira pergunta vem de Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA. Senhor Vinícius, você pode ativar seu microfone. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Tem uma pergunta referente a hospitais e outra para a Sul América. Em relação a hospitais, né, eu queria começar explorando um pouco em relação ao ticket, né? Foi uma surpresa bastante positiva, ajudando na aceleração da receita, também trazendo melhor diluição de custo e despesa. Sei que tem muita coisa dentro desse número, mas o que chamou a atenção é o crescimento de ticket tri contra tri, né? Apesar de você ter uma sazonalidade que geralmente acaba jogando um pouquinho contra. Olhando para os próximos trimestres, a gente tem uma rampa de hospitais que deveriam ser incrementais ao ticket, né? Muito hospital, né, dentro do estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro. E também você tem um reajuste com uma grande fonte pagadora. Que vocês conseguiriam falar sobre a expectativa desse reajuste de tabela que acaba acontecendo no comecinho do segundo semestre, e se faz sentido pensar que no terceiro trimestre você poderia ter até um ticket ainda melhor. E aí, na parte de Sul América, em relação ao crescimento, né? O crescimento ele vem sendo de grande destaque aqui na indústria, um ganho de market share bastante expressivo, sendo que isso daqui é produto diferenciado, preço também bastante competitivo. Eu queria entender se tem algum produto que vocês têm destacado, que tem tido uma atração muito grande aqui dentro da grade, ou se tem algum foco aqui que a gente deveria esperar em alguma região, talvez para sustentar uma rampa mais acelerada das expansões, de repente como Ribeirão Preto.
Então, são essas minhas perguntas. Obrigado. Vou pegar a primeira parte aqui, Vinícius, depois eu vou passar para a Raquel. Bom, a evolução de ticket, a gente tem vários fatores, né, contribuindo, né? Além do próprio reajuste, você tem o mix de operadoras. Vocês sabem que a gente, ao longo do ano passado, fez alguns ajustes aqui em operadoras que a gente tinha um relacionamento maior e reduziu, algumas até que a gente descontinuou. Isso tem impacto. A gente tem impacto da complexidade, vocês sabem que é sempre um alvo, uma meta da companhia. A gente vem conseguindo fazer isso, né, qualificar dentro dos hospitais, né, o tipo de procedimento, de cirurgias que a gente faz e sempre buscar algum ganho de ticket com base nesse mix de complexidade. E como você falou, a gente tem o próprio mix de hospitais, né? A gente está crescendo leitos aí em hospitais que estão em locais e que tem um posicionamento de ticket médio acima do ticket da companhia. Então, todos esses fatores aí em conjunto dá essa variação de ticket que vocês olharam. A gente sempre alerta também para a gente sempre não olhar para um trimestre só. Às vezes a gente tem um trimestre contra um trimestre que a gente pode ter uma variação abaixo da inflação, num outro muito acima, mas a gente sempre sugere que vocês olhem um período de 12 meses para normalizar eventuais variações aí que a gente pode ter de complexidade, né? Um trimestre é pouco para você olhar. Vocês lembram que no segundo trimestre do ano passado a gente teve um número recorde de atendimentos de emergência, um volume muito grande de dengue, uma ocupação muito alta, mas que vem também com uma complexidade diferente. Então sempre tem essas considerações aí a fazer. Para fins de projeção e tudo, a gente sempre reforça e alerta que a gente vai sempre buscar uma variação acima da inflação, mas não muito acima da inflação. A gente está falando aí, historicamente de 2 pontos acima do IPCA. Eu acho que é a melhor maneira de vocês, por conservadorismo, aí, continuarem olhando isso aí para frente. Com isso, passo para a Raquel. Obrigada, Paulo. Oi, Vinícius. Obrigada pela pergunta. Vamos lá, crescimento. A gente tem, em 2023, a gente fez o lançamento dos produtos com reembolso modular, vocês devem se lembrar disso, uma das frentes de combate à fraude, né? Então, ali mantido, na maioria dos produtos, reembolso em consulta, reembolso em honorário médico e retirando o reembolso da onde a fraude ficava mais evidente, como exames, como terapias e etc. Bom, esses produtos de lá para cá já totalizam mais de 600 mil vidas, né? Então, um crescimento bastante acelerado e uma excelente aceitação, tanto do cliente quanto do corretor, porque isso garante sustentabilidade a longo prazo e reajustes mais baixos aí para o nosso cliente. Então, esse, para mim, é um dos motivos aí que justifica esse crescimento da nossa base. Tem também um crescimento importante, e isso vocês já me ouvem falar pelo menos há 10 anos, dos produtos com coparticipação, né? Eles já eram muito importantes no empresarial, já há alguns anos, eles representam uma fatia importante, então representa mais de 80% do estoque dos planos empresariais e quase 90% da venda. Mas, mais recentemente, isso também se tornou uma tendência no varejo, o que é excelente, né? Então, o PME hoje já significa quase 40% de tudo que a gente vende em produtos com coparticipação, e no adesão, 100% deles sendo vendidos com coparticipação. E aí também, por óbvio, que a gente lança produto em regiões ou com crescimento de leitos da Redditor, ou com abertura de hospitais como Ribeirão, como Guarulhos, como Macaé, enfim, onde a gente observa aí oportunidades potenciais ligadas à expansão de leitos da DOR ou oportunidades comerciais que possam existir, não necessariamente ligadas a essa expansão de leitos. E outra notícia muito boa é que a gente vê aí nos últimos trimestres, de forma bastante consistente, uma concentração de crescimento em produtos de ticket médio mais alto, que foi onde foi o nascimento da Sul América lá atrás, né? Produtos especial, executivo, prestígio, então um crescimento bastante acelerado por aí. Acho que esses são os principais pontos de destaque. Tá bom? Obrigada pela pergunta. Tá claríssimo. Muito obrigado pelas respostas, Paulo e Raquel. Bom dia a todos. Valeu, Vinícius.
Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Miele, da Goldman Sachs. Senhor Gustavo, você pode ativar seu microfone. Oi, Paulo, Otávio, Raquel, Gavina, bom dia, obrigado pela apresentação. Eu também queria fazer duas perguntas, por favor. Acho que a primeira delas, no âmbito hospitalar, né, acho que tem um outro destaque interessante, que é a performance do prazo médio de recebimento aqui, que depois de alguns trimestres mostra uma melhoria substancial. Eu queria cruzar, na verdade, esse dado com o aumento do lucro que vai para minoritários, que vocês reportam também, né? Que é uma outra maneira de perguntar se, de repente, esse PMR está sendo ajudado de alguma maneira por uma maior penetração aqui dos resultados da JV dentro do conglomerado como um todo. Então, enfim, a gente deveria vislumbrar aqui, de repente, um espaço um pouco maior para que esse PMR siga sendo reduzido à medida que, enfim, os ativos que estão rampando muito bem, como o Paulo destacou no começo, eles ganham mais representatividade. Era mais para entender um pouco essa dinâmica de capital de giro. Essa seria uma primeira pergunta. E uma segunda, em Sul América, até queria pegar um pouco a esteira da pergunta do Vinícius. Quando a gente olha na NS, né, tentando olhar numa janela talvez de 12 meses, a Sul América parece ser uma das seguradoras que mais recicla portfólio, né, vendas brutas aí representando algo como 40% da base total. Então, eu queria entender, assim, se a gente tentasse olhar numa ótica um pouco mais ano contra ano, o quanto, Raquel, você atribuiria aqui da melhoria de MLR a reajustes, né, ou mesmo que seja combate à fraude nos produtos legados, e o quanto que é a contribuição desses produtos novos que estão entrando na base, né, mas para a gente ter um pouco mais de granularidade aqui do impacto benéfico que esses produtos, que embora tenham tickets mais baixos, trazem numa ótica um pouco mais de margem EBITDA. É isso, pessoal, seriam esses dois pontos. Muito obrigado. Mélio, obrigado pela pergunta. Bom, sendo direto, não é um impacto da JV, na verdade a gente tem uma melhora geral desse número de dias. Isso está mais ligado à melhor organização aqui dos nossos processos no ciclo da receita. E eu diria também algum impacto pelo ajuste, mais uma vez, pelo ajuste que a gente fez nos últimos trimestres, aí, nos últimos anos, principalmente no ano passado, de operadoras que a gente tinha uma relação que viviam uma situação mais difícil e tinha um prazo de pagamento por conta disso mais longo e que a gente descontinuou a relação. Então, hoje o mix é melhor e dentro desse mix, por muito trabalho aqui interno nosso, que ainda está, como eu falei, ainda está em curso, ainda tem muita coisa para ser feita, mas a gente já começa a enxergar alguns resultados disso. Raquel? Vamos lá. Obrigada, Gustavo, pela pergunta. Consegui colocar peso aí nos dois, para não me arriscar muito, vou te dizer que é mais ou menos meio a meio. É inegável, desde o início de 2023, tem ocorrido um trabalho muito, muito grande, incessante aí do nosso time de operações de sinistro, toda a área médica, renegociação com diversos prestadores, diversos empacotamentos, modelos de remuneração que dividem algum tipo de risco aí com o prestador, tudo isso aconteceu de lá para cá e não deixou de acontecer. E a sinergia, obviamente, também com a Redditor, quando a gente olha para a compra de materiais e medicamentos, para citar um exemplo, então tudo isso contribui muito na redução do crescimento do nosso sinistro médio per capita. Quando a gente olha para o lado mais comercial, tanto na venda quanto no pós-venda, então teve todo o lançamento dos produtos novos, que eu já tive a oportunidade de citar aí na pergunta do Vinícius, que vem trazendo um crescimento importante de base para a gente, mas um trabalho muito importante também do pós-venda, que lá em 2023 envolveu inclusive algum cleanup, né, saída de alguns clientes que a gente via como muito difícil de recuperação de resultado, e colocar todos os outros que estavam, de alguma forma, aí fora do trilho, em velocidade de cruzeiro de novo. Então, isso envolve reajuste, sim, mas envolve muito mais do que isso, né? Envolve, eventualmente, um downgrade de produtos ou a manutenção na mesma linha de produto, com a mesma oferta de rede, mas passando para o reembolso modular, que traz um maior controle, extensão do prazo de contratos, a própria coparticipação, que muitas vezes já podia existir, mas que a gente coloca ali existia em 10%, 15%,
de coparticipação, e quando a gente passa para 30%, isso acaba tendo um impacto menor em reajuste. Então, quando a gente coloca tudo isso no liquidificador, eu acho que eu consigo responder aí a tua pergunta, né, com relação à melhora. Saúde é um transatlântico, não tem bala de prata, né, uma centena aí de pequenas de motivos que acabam totalizando essa melhora que a gente vê. Mas tudo isso, nada plantado hoje, tudo com plantio ali, pelo menos desde o início de 2023. Tá bom? Obrigada. Excelente. Obrigado, Raquel. Obrigado, Paulo. Bom dia. Obrigado, Miele. Nossa próxima pergunta vem de André Salles, da UBS. Senhor André, você pode ativar o seu microfone. Bom dia a todos, Paulo, Otávio, Gavina, Raquel, obrigado pelo espaço aqui para fazer pergunta. Tenho duas do meu lado também. Vocês comentaram sobre potencial de melhoria operacional aqui dentro de hospitais, comentaram sobre sistemas de legado. Para a gente tentar, se vocês puderem ajudar a gente a quantificar isso, se puder pegar o patamar de margem bruta atual da companhia, o que seria um intervalo talvez aqui entre as operações que vocês entendem que sejam estejam no nível mais maduro e as operações que vocês entendem que tenham um espaço aqui de melhora. E a minha segunda pergunta, né, vocês também comentaram sobre a solidez do balanço da companhia e as oportunidades se abrem aqui, incluindo na frente inorgânica. Se a gente for pensar no nível de alavancagem confortável aqui que vocês considerariam no eventual movimento inorgânico mais relevante, qual seria mais ou menos em termos de dívida líquida EBITDA? Obrigado. Beleza, André. Bom, o dado que eu passei aqui para vocês, a gente não tem nenhum dado além desse aqui para dar de guidance. O fato é, temos muita coisa para ser feita. Essa é a mensagem que eu queria passar. Tem muito hospital que a gente ainda está aquém do potencial. O número mais específico que eu dei como um exemplo para vocês são esses 9 hospitais em ramp-up, que vindo para a margem dos hospitais target, né, pegando os hospitais similares a eles, isso traria, só nesses 9 hospitais, o impacto para o todo na nossa margem bruta passa de 2 pontos. Mas, obviamente, eu não estou calculando aqui o impacto de melhora e até seria difícil eu te dar uma estimativa precisa, por isso a gente não passa, dos outros hospitais que não estão usando os nossos sistemas, os nossos processos, mas sem dúvida a gente está bastante animado com o que a gente também pode continuar buscando de eficiência aí nessas estruturas. Com relação à tolerância para alavancagem, a gente na história da companhia já alavancou a companhia acima de 4 vezes dívida líquida EBITDA, mas eu não diria que a gente, até pelo porte da empresa hoje, níveis de taxas de juros, né, mesmo considerando que a gente tem perfil de dívida aqui bem alongado, a gente não vê nenhum movimento que nos levaria à necessidade de fazer uma grande alavancagem da companhia. Eu não diria dificilmente alguma coisa nos faria ultrapassar alguma coisa em torno de 2 vezes e meia dívida líquida e EBITDA. A gente se sente confortável se for algum movimento que a gente entenda importante a ser feito, a ser realizado para a companhia. A gente tem tolerância de subir do atual nível para níveis como esse, 2 vezes e meia, mas acho que dificilmente a gente faria algum movimento acima disso. Super claro. Obrigado, Paulo. Obrigado, André. Nossa próxima pergunta vem de Samuel Alves, do BTG Pactual. Senhor Samuel, você pode ativar seu microfone. Bom dia, Paulo, Raquel, Gavina, Otávio, bom dia a todos. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira delas é sobre leitos operacionais. Nos últimos 2 calls, né, a companhia acabou dando uma cor um pouco mais atualizada até aquele momento. Pergunta é se vocês teriam aí algum número de julho, agosto, alguma cor aí sobre leitos operacionais para compartilhar com a gente. E se não for o caso, apenas se vocês pudessem reiterar a mensagem do call passado, se faz sentido que a gente pensar numa sazonalidade diferente de outros anos, né, com mais leitos operacionais sendo ativados no segundo semestre, vis-à-vis o primeiro semestre. Essa é a primeira pergunta. E uma segunda pergunta, indo para a Sul América,
Uma pergunta um pouco mais estratégica de longo prazo, é mais para tentar ouvir da administração da companhia que é a ambição de crescimento né, para a Sul-América, né? Assim, se faz sentido a gente pensar em 3, 4% de expansão de base ao ano como ambição de longo prazo, ou se isso seria muito sonhador. Obrigado. Samuel, vamos começar com a parte aqui dos hospitais. A gente acho que foi claro aí nos últimos calls de resultado e agora mostrando os números. A gente tinha essa expectativa de que 2025 seria um ano de abertura de leitos operacionais mais forte do que foram os anos anteriores, até porque aquela parte de ajustes ali no mix de operadoras já tinha sido feito, então a gente não esperava nenhum movimento, pelo menos com aquele tamanho, com aquela intensidade que a gente fez em 2024 e 2023, e aí, portanto, o natural ramp-up das novas unidades e crescimento de outras unidades ia trazer aí a gente para um nível de crescimento acima. A gente já entregou, né, um nível de crescimento acima dos anos anteriores, quando a gente anuncia que a gente já está 556 leitos à frente, e temos expectativa de continuar crescendo. Não tem nenhum número aqui para te dar e, obviamente, vai depender aí da performance dos diferentes hospitais aí ao longo do segundo semestre, mas posso dizer que a gente continua positivo de que a gente pode continuar crescendo. Raquel? Oi, Samuel. Obrigada pela pergunta. Acho que aqui, o primeiro ponto é que a gente não faz, né, Paulo, nenhum tipo de projeção de longuíssimo prazo. Quando a gente fala de ambição de crescimento por parte da administração, a resposta pode ser perigosa, né? Porque a ambição é sempre grande, a gente quer seguir crescendo, mas crescendo do jeito que vem acontecendo até agora, né? De forma responsável, de forma sustentável, sem nenhum tipo de guerra comercial, sem nenhum tipo enfim, de ação que possa colocar em risco tudo que a gente vem entregando com bastante consistência ao longo dos últimos trimestres. Mas o que a gente vem mostrando de crescimento nesses últimos trimestres, nesses últimos 2 anos, acho que nos deixa confortáveis com o que a gente está vendo. O crescimento depende também de outros fatores, né? E parte deles, fatores externos, fatores concorrenciais, inclusive também potenciais alterações regulatórias, né? Então, isso pode acabar mudando o nosso potencial de crescimento ao longo dos últimos anos. Mas, em linhas gerais, ao longo dos próximos anos, mas em linhas gerais, acho que a gente está bastante satisfeito com o que vem sendo apresentado e segue aí com uma ambição de crescimento positiva, claro, para os próximos trimestres e próximos anos. Obrigada. Obrigado, Raquel, Paulo. Bom dia. Valeu, Samuel. Nossa próxima pergunta vem de Giuseppe Giordano, da JP Morgan. Senhor Giuseppe, você pode ativar o seu microfone. Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria explorar 2 pontos aqui. Acho que, primeiro, o lado hospitalar, né, como tem sido levantado, a gente tem uma aceleração boa de crescimento e, ao mesmo tempo, a gente tem uma geração de caixa bastante pungente, né? E aí a desalavancagem tende a ser bastante rápida, se a gente manter esse ritmo de geração de caixa. Então, minha pergunta, talvez para o Paulo e para o Gavina, né, olhando um pouco o efeito da JV, a gente vê uma maturação mais rápida dos ativos, né, um retorno talvez até acima do que a gente imaginava no momento do anúncio inicial, né, desse plano de CAPEX. Eu queria explorar com vocês o que vocês enxergam, se vocês enxergam, né, mais oportunidades para serem adicionadas na JV, né, porque né, dentro da revisão do plano de aberturas a gente não viu nada de novo aparecendo, né? E acho que aqui talvez a gente pode ter alguma oportunidade. A minha segunda pergunta ela vai um pouco para a Raquel, né? No que tange crescimento, ela mencionou que a Sul América volta a crescer, né? Onde era o DNA, que era premium, mas eu queria entender hoje o que vocês enxergam de oportunidade, talvez, nesse segmento mais intermediário, com planos mais regionais, com rede bastante restrita, né? E por óbvio aqui, se alavancando na rede de hospitais do grupo. E por último, né, se vocês enxergam alguma mudança regulatória dentro da ANS, né, a gente tem a discussão de precificação de planos PME que podem cascatear para planos corporativos maiores. Então, vocês veem alguma mudança ou podem atualizar a gente, né, de dentro da empresa? Obrigado. Eu vou pegar a primeira aqui, que é mais fácil, depois eu vou passar para a Raquel.
Bom, como você falou, a gente tem uma posição bem sólida de caixa. Estamos felizes aí com o ramp-up, né, com o retorno que a gente está tendo aí dos projetos recentes, e temos uma ambição de fazer mais. Já falamos isso em outras ocasiões, acho que a gente tem sim oportunidades que a gente tem discutido, que a gente tem analisado. Não temos nenhum anúncio para ser feito agora, mas solidez de caixa, como você falou, e a ambição de trazer mais crescimento a gente tem, e espera que a gente possa futuramente aí anunciar outros projetos que sejam interessantes aí da gente ter no portfólio. Raquel? Oi, Joe, obrigada pela pergunta. Eu ressaltei aqui o ponto dos produtos de ticket médio mais alto, com especial Executive Prestige, porque eles voltaram a representar uma fatia mais relevante do que representaram nos últimos anos antes da aquisição, em linha com o que a gente via antes, né? Então, a gente vê como uma excelente notícia. Não significa que nós estamos crescendo menos nos demais segmentos, né? Inclusive, grande parte dos lançamentos de produtos que nós tivemos aí nos últimos 2 anos, talvez foram os anos com maior número de produtos lançados, a área de produto trabalhando muito fortemente. Eu destaco o Direto Nacional, que vocês lembram dos diretos regionais que foram lançados ainda antes da aquisição, foi a nossa primeira investida nesses produtos mais, não vou dizer low cost, mas com um pouco mais de cogestão do sinistro, né, junto com os nossos prestadores parceiros, que já naquele momento incluíam Redditor em alguns deles e outros parceiros, prestadores em outros. Mas esse produto foi retrofitado, então agora existe um produto direto nacional que já conta com mais de 250 mil vidas, vem crescendo, vem tendo uma aceitação muito boa do mercado, principalmente não só do varejo, mas também do segmento empresarial, e é um produto que a gente tem conseguido fazer lançamento em diversas regiões. É aquilo que eu sempre digo, né? Nas óbvias, é claro que a gente vai lançar em São Paulo, no Rio de Janeiro, Bahia, Recife, mas a gente tem lançado também em diversas outras regiões que não são tão óbvias, que por óbvio não trazem um volume de vendas super expressivo, mas que a gente consegue, dando capilaridade de atendimento e crescer, e fincar a bandeira da Sul América em regiões que antigamente a gente via uma maior participação de cooperativas ou de empresas de medicina de grupo low cost. Então, isso tem acontecido também. Do lado da ANS, olha, essa pergunta é difícil mesmo, né? Então, a gente tem aí, de acordo com o nosso último call, né, uma série de consultas públicas em andamento, consultas públicas relevantes que requerem uma avaliação de impacto regulatório e uma discussão com o mercado como um todo, inclusive o Ministério da Saúde, porque são coisas são transformacionais para o mercado. E, ao mesmo tempo, tem uma vacância ali de cadeiras de diretoria, com indicações e possíveis sabatinas aí nas próximas semanas. Então, o cenário não mudou, mas tem sim pautas ali que requerem atenção, como, enfim, revisão técnica, alteração de regra de coparticipação, reajuste para grupos de middle market, enfim, tudo isso acontecendo, a gente segue olhando, mas não teve nenhuma grande alteração do último call para cá. Obrigada, João. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, da Morgan Stanley. Senhor Maurício, você pode ativar o seu microfone. Bom dia, Paulo, Otávio, Raquel, Gavina. Obrigado pelo espaço. Tenho duas perguntas também. A primeira é em relação à parte de expansão hospitalar, né? Vocês já tiveram esse corte, foi interessante porque vocês tiveram uma rampagem bem mais rápida, né, da capacidade operacional. Então, a minha questão é se vocês veem algum upside versus o pipeline que vocês têm no formulário de referência, no sentido de, inclusive, aumentar a expansão futura, né? Se o que está limitando vocês, no caso da expansão futura, é mais o custo de capital, ou vocês não veem demanda suficiente para continuar crescendo, talvez numa taxa maior, dado que vocês estão tendo um sucesso agora bem expressivo. E a minha segunda pergunta
Também é uma questão mais de estratégia, né, de posicionamento do grupo, mais para longo prazo. Vocês já chegaram numa escala bastante grande, né, no negócio hospitalar. Vocês têm algum racional econômico ou estratégico para entrar em negócios ambulatoriais? Vocês veem alguma razão para isso, alguma sinergia, algum fortalecimento da DOR, também avançando em negócios ambulatoriais? Obrigado. Cepeda, bom, como eu estava falando aí na pergunta do Joe anterior, ambição para fazer mais a gente tem, eu acho que solidez de caixa a gente tem, então tem projetos que nos interessam e que a companhia está sempre avaliando, não temos nada para anunciar agora, mas tem uma ambição sim em fazer mais, e entendemos até que certos mercados mereceriam uma posição mais forte nossa ou uma entrada nossa, então estamos fazendo o tempo todo esse tipo de análise. Com relação à atuação da companhia, a gente atua de forma ampla na parte de prestação de serviços médicos, né? Então, a gente tem uma posição já hoje em atendimentos ambulatoriais, sejam eles em consultas, em diagnósticos, em outras terapias, em oncologia, já bastante importante. Temos a nossa atuação na parte hospitalar, que obviamente é que é mais representativa, e tem uma posição com Sul América na parte de seguros. Então, qualquer coisa dentro desse campo, a gente vai estar sempre aberto a olhar, analisar e investir se fizer sentido. Perfeito, Paulo. Obrigado. Obrigado, Cepeda. Nossa próxima pergunta vem de Flávio Yoshida, do Bank of America. Senhor Flávio, você pode ativar o seu microfone. Olá, bom dia, Paulo, Otávio, Gavina e Raquel. Tenho duas aqui do meu lado também. A primeira é com relação à margem EBITDA de hospitais, né? Então a gente viu uma melhora bastante expressiva tri a tri, né? Mesmo com uma pressão de dias úteis aí no segundo tri, né? Então, eu queria entender, assim, dado que no terceiro tri agora a gente vai ter um número de dias úteis maior, né? Os leitos sob a DIV vêm ainda rampando, eu queria entender se a gente pode esperar que essa margem de hospitais melhore ainda mais o terceiro tri. Tá? O quarto tri eu sei que é um pouco mais difícil, tem uma sazonalidade que joga um pouco contra, então é mais entender o terceiro tri e eventualmente o quarto tri também. Tá? E aí ainda nesse tema de margem de hospitais, a gente percebeu que quando a gente olha para custos, né, a linha de MAT/MED ela cresceu bastante, né, ano contra ano. Chegou a representar aí 20% da receita bruta, quando a gente vê um histórico ali dos últimos 12 meses, foi mais perto de 19,5%. Então, eu queria entender se teve algum efeito on-off, se isso deveria se normalizar para baixo. Queria entender um pouco mais aqui o que aconteceu. Obrigado. Estava falando, obrigado pela sua pergunta. O terceiro trimestre mal começou, né? Enfim, então fica difícil a gente dar qualquer guidance sobre margem dos hospitais. Aliás, nós não damos guidance, não temos essa prática e não vamos mudar a prática. Peço desculpas, mas não tem como endereçar a sua pergunta. A sua segunda pergunta falhou um pouquinho aqui, pelo menos para nós. Eu entendo que está relacionada à relevância da conta de MAT/MED dentro da estrutura de custos da companhia, medida como percentual da ROB. Né? Nós entendemos que está bastante controlado. 2019, antes da pandemia, esse item representado da estrutura de custos representava 18,7% da ROB na companhia. Obviamente, depois, ao longo da pandemia, nos piores dias da pandemia, isso subiu bastante, chegou a atingir 22%. No primeiro trimestre desse ano caiu para 19,5% e agora no segundo trimestre aproximadamente 20%. A gente tem no segundo trimestre um aumento significativo do número de cirurgias, tem uma mudança substancial do mix dentro dos hospitais e não há nada especial fora esse fator por trás dessa pequena mudança nesse indicador, eu digo, relevância de material hospitalar e medicamento, medido como percentual da receita bruta da companhia. Tá ótimo. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao senhor Paulo Moll para que faça as considerações finais da companhia.
Bom, só mais uma vez agradecer aqui a presença de todos no nosso call e agradecer aos nossos investidores e sócios pelo apoio que nos dão. Nos vemos em breve aí no nosso próximo call. Um abraço. A teleconferência da Redditor está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.